A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graças e paz a todos os alunos, todos os irmãos. Conforme nós havíamos dito, melhor dizendo, nós faríamos em cada 2 meses na escola dominical um estudo sobre um tema diferente, que é o tema tratado na escola dominical. E mantendo essa palavra, nós vamos falar hoje um pouco sobre obediência absoluta, que vai envolver também os princípios de honra e de autoridade. Mais especificamente o princípio de autoridade, né? É um assunto que está muito em voga hoje, muita discussão, porque nós precisamos falar um pouco sobre isso, até pelo comportamento de algumas pessoas, não da nossa igreja, mas de outras pessoas que eu tenho observado, visto e ouvido, né? Há um pouco de desrespeito, ou até mesmo ausência deste princípio na vida de alguns cristãos nesses dias, né? Por isso eu resolvi tratar deste assunto, e também porque Deus orientou, obviamente, né? E o principal é isso. Então, Romanos 13, nós vamos ler alguns textos, 2 pelo menos, para nós iniciarmos o estudo sobre obediência absoluta, princípio de autoridade. Romanos 13, versículo 1 e 2, obedeçam às autoridades todos vocês, na versão NVI, tá? Então eu vou repetir de novo. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus que ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. E aí ele segue: pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. São os 2 textos, mais um que nós vamos citar um pouco mais à frente, que é Evangelho que João escreveu, capítulo 19, versículos 10 e 11, que é aquela conversa de Jesus com Pilatos. Eu acho que todo mundo concorda que o que eu acabei de ler aqui é a palavra de Deus, né? Se é a palavra de Deus, nós temos que fazer o que em relação à palavra de Deus? Obedecer e praticar. Basicamente, para nós não estendermos muito, é isso: obedecer e praticar. A palavra de Deus, quem tem o dever de instruir, deve instruir, pregar, ensinar. E os que estão ouvindo, e também quem prega, principalmente quem prega, deve viver aquilo que prega ou aquilo que ensina, obviamente. E os que ouvem têm que obedecer e praticar, como também quem ensina e prega tem que obedecer e praticar. Senão fica completamente desconexo e sem credibilidade alguma se a pessoa prega o que não vive ou se vive o que não prega. Evidentemente, nós sabemos que é humanamente impossível viver 100% do que se prega, na integridade, mas nós temos que ir nesta direção, nós temos que ir neste caminho. A cada dia nós temos que evoluir, progredir, crescer nesta direção. Então, a cada tempo que passa, nós vamos aprendendo, vamos adquirindo conhecimento, vamos crescendo, vamos amadurecendo e vamos indo em direção no caminho da estatura de varão perfeito, porque é isso que a palavra recomenda. Então, isso é importante. O que eu tenho visto e ouvido nestes dias, nestes meses e agora mais recentemente, devido até a uma polarização que acontece no país, e eu não vou entrar neste aspecto, muitos dizem assim: você precisa se posicionar, ou tal liderança tem que se posicionar, ou tal pessoa precisa se posicionar. Queridos, nós precisamos nos posicionar mesmo, nós somos obrigados a nos posicionar em relação à palavra de Deus. Em relação a qualquer outra coisa, você pode cumprir o seu dever como cidadão, que é ir votar,
e simplesmente parar por aí. Primeiro que o voto é secreto, eu não preciso revelar em quem eu voto. Falando das autoridades governamentais, né? Então não preciso revelar em quem eu voto. Eu acho que quem elegeu um deputado, um vereador, deve saber quem elegeu, e você até pode cobrá-lo. Você até pode cobrá-lo. Eu creio que todos esses políticos têm as suas redes sociais. Então você pode ir até esse político, né, que se elegeu, e cobrar aquilo que ele prometeu em campanha. Isto faz parte do processo. E eu acho, vejo que isso é legítimo. Isto cabe. Entendem? Até aí. E na próxima eleição, você tem, de novo, o direito de votar e de mudar o seu voto. Simples assim. Isso falando do poder executivo e do poder legislativo. Porque o poder judiciário, ou as autoridades judiciárias, você não tem como eleger. E as eclesiásticas também não. Em alguns lugares até tem, em alguns lugares não tem. Mas o que eu tenho visto e ouvido, e olha que eu tenho reduzido a minha atenção a essas coisas, é uma escalada, né, da ausência muito grande deste princípio de autoridade e de obediência às autoridades. E eu estou falando de cristãos, obviamente, porque quem não é cristão nem tem conhecimento sobre princípio de autoridade. Aliás, tem até cristãos que não foram ensinados até hoje sobre isso. Dependendo da instituição que ele congrega, isso não é ensinado. Mas eu sei que se não é ensinado o princípio de autoridade ou de honra, é ensinado obedecer às autoridades. Porque os textos que nós lemos aqui estão em todas as Bíblias. E certamente já passaram por esse tipo de ensinamento, se não todos, a maioria. Mas o que eu vejo é a ausência desse princípio de autoridade. São alunos desrespeitando os professores, são funcionários desrespeitando, confrontando, criticando patrões, filhos contra pai, em desobediência e rebeldia, com total ausência deste princípio de honra e de autoridade, e cristãos e líderes religiosos, líderes cristãos, que vão às redes sociais, e aí eu não vou ditar regras ou normas para as outras pessoas, porque eu vim aqui com a intenção, e Deus falou comigo na oração de ontem, sábado, que eu tinha que trazer essa palavra, não foi para os outros, de outras denominações, nem para os outros líderes. Eu estou ministrando para a nossa comunidade. Minha preocupação com os outros é quase nenhuma. Entendem? Mas o que eu tenho visto são líderes desrespeitando autoridades, seja do poder executivo, legislativo, judiciário, e até mesmo líderes desrespeitando outras autoridades eclesiásticas. Aconteceu um fato alguns dias atrás, aí, acho que é da maioria, do conhecimento da maioria das pessoas, e eu vi muitas críticas em relação a um pastor alguns dias atrás. Apontamento, julgamento. Eu vejo que isso não compete a cristãos. Não. Nós que sabemos o que temos que fazer. Paulo, ele é muito claro quando diz: examinai as profecias. É isso. Ouvir tudo e retende o que é bom. É isso. Apontar não é da nossa alçada. Julgar também não nos pertence. Principalmente julgar líderes religiosos. Não devemos entrar nesta seara. Não devemos. Ah, pastor, tem muita gente fazendo, deixa os outros. Como dizia
meu pai, minha mãe, eu acho que seu pai e sua mãe também, todo mundo está fazendo. Minha mãe dizia, e meu pai, você não é todo mundo. Isso aí é elementar. Então, nós da DAV devemos nos comportar conforme nós temos sido ensinados, conforme nós temos aprendido. Eu acho completamente incoerente, inadequado esse tipo de posição de lideranças e de cristãos de criticarem, de julgarem, inclusive fazendo chacota, publicações contra lideranças espirituais ou quaisquer autoridades. Dentro dos textos que nós lemos, Romanos 13, 1 e 2, 1 Timóteo 2, 1 e 2, o que a Bíblia nos orienta a fazer é, primeiro, obedecer às autoridades, pois não existe autoridade que não foi constituída por Deus, não existe, é o que está no texto de Romanos 13. E 1 Timóteo 2, versículo 2, diz que nós temos que orar, clamar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então, a nossa incumbência, o que é da nossa responsabilidade é obedecer e orar. É isso. Acusar, isso já é trabalho do inimigo. Apontar, deixe para os outros. Pessoas que não têm o conhecimento bíblico. Pessoas que não foram ensinadas. Nós não somos todo mundo, nós somos igreja. Nós somos diferentes na face da terra. E nós temos que viver o que pregamos. E principalmente praticar a palavra de Deus, irmãos. Eu sei que é difícil. Autoridades, líderes erram. E às vezes erram até muito. E eu estou falando aqui do poder, da autoridade do poder executivo, que são presidente da República, senadores, governo do Estado, né? Deputados, prefeitos e vereadores. O executivo, basicamente, são o presidente, o governador e o prefeito, que executam. O legislativo são os deputados, vereadores e senadores. E o judiciário são os juízes, seja do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Regional. Mas foram colocados lá por Deus para que haja ordem, organização, cumprimento das leis e princípios, normas. E também as autoridades eclesiásticas, os pastores e as lideranças dentro das igrejas. É bom nós lembrarmos isso. Além do pastor, existem líderes dentro das comunidades, dentro das igrejas. Né? Existem conselheiros, existem líderes de grupos, líderes de células, e essas pessoas devem ser respeitadas, né? As pessoas devem obedecer e devem orar por elas. Esta é a grande conclusão que chegamos. É bom lembrar que Deus instituiu o princípio de honra e autoridade desde a criação da humanidade. Quando Ele coloca Adão no Éden, e depois Ele cria Eva da costela de Adão, Ele diz que Eva devia se submeter a Adão e dar a Adão o domínio sobre todas as coisas ali, inclusive sobre os animais. Ele disse: dominai. Princípio de honra e de autoridade. Ao passar e no andamento, na evolução da história da humanidade, no percorrer da história, no decorrer da história da humanidade, mais adiante nós vamos ver Moisés, líder do povo de Israel, liderou o êxodo, a saída do povo, a libertação do povo do Egito para uma terra prometida. Apesar de não ter entrado na terra prometida, Deus o colocou como líder. E certa feita, desconfiaram da liderança, quiseram descreditar, quiseram descaracterizar, desobedecer.
vieram com rebeldia, Coré, Datã e Abirão, e mais 250 pessoas com eles. E Moisés disse: amanhã o Deus que se revelar, o outro será engolido como condenação. Se vocês perceberam bem, eu quero que vocês entendam que o melhor caminho é obedecer sem precisar sofrer a pressão da punição que tem. Porque no finalzinho do versículo 2, o texto diz claramente: assim, os que se opõem à autoridade, nova versão Almeida atualizada, resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu não quero que você obedeça, que você ore pelos políticos, pelas autoridades, inclusive pelos pastores e pelas autoridades eclesiásticas da sua igreja, devido ou porque paira sobre sua vida, ou porque há uma pressão de uma condenação. Eu gostaria muito que vocês obedecessem sem esta pressão. Por que eu devo obedecer? Simplesmente porque a palavra está ensinando. É muito melhor obedecer com este propósito do que pela condenação que existe no versículo de número 2. A Bíblia é nosso guia de fé e prática, então é para eu pregar e viver, ouvir, entender e viver, sem precisar da segunda parte, que é a condenação. O que aconteceu, voltando à história de Moisés, Coré, Datã e Abirão e os 250 rebeldes? O que aconteceu é que no dia seguinte Deus respondeu, e eles foram condenados, a terra abriu e engoliu os 3 e mais os 250 que estavam com Coré, Datã e Abirão, porque se rebelaram contra a autoridade de Moisés. E aí eu lhes afirmo, Deus, ele vela por princípio de autoridade, porque ele estabeleceu, ele instituiu isso, e ele vela e zela por isso. Por isso que Deus fez isso no Antigo Testamento. Na evolução da história nós chegamos a Davi, que por 2 oportunidades, e em 2 oportunidades, poderia ter matado Saul, que o perseguia para matar. E o que fez, então, Davi? Inclusive os seus soldados disseram para ele em uma oportunidade: Deus nos entregou Saul em nossas mãos. E ele disse: de maneira nenhuma eu tocarei no ungido de Deus. Então Davi entende, compreende e obedece o princípio de honra e de autoridade, e não toca na vida de Saul. Princípio que, como eu disse, foi estabelecido desde a criação da humanidade, e desde aquele dia até o dia de hoje, e enquanto houver humanidade, Deus vai velar e zelar por este princípio que ele estabeleceu, ou estes princípios que ele estabeleceu desde o começo da humanidade. É isso. Depois eu vou falar um pouco de Jesus, mas vou deixar para usar o exemplo de Jesus no final, porque Jesus também é um exemplo de obediência e de cumprimento do princípio de honra e autoridade. O que eu queria destacar agora é que nós temos que ter em mente uma coisa. É bom nós lembrarmos de uma coisa. O que é que eu tenho semeado? Qual é o tipo de fruto? Qual é o tipo de semeadura que eu tenho feito? Essa é a pergunta que eu faço. Mateus 7, Jesus falando no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se figo dos abrolhos. E depois ele diz: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos ruins ou maus. Nós vamos colher o que semeamos. Aquilo que semeamos, nós vamos colher da mesma espécie que nós semeamos. E mais do que isso, nós vamos colher proporcionalmente ao que nós semeamos. Então, são duas coisas. Eu vou
colher da mesma espécie que eu semeei. Se são bons frutos, eu vou colher boas coisas, bons frutos. Se são frutos ruins, eu vou colher frutos ruins, porque é da mesma espécie que eu semear, o que eu vou colher. E a proporção, a quantidade é a mesma que eu semeei. Se eu semeei muito, eu vou colher muito, com fartura. Se eu semeei pouco, eu vou colher pouco. Mas que tipo de exemplo nós temos dado? Qual é o tipo de conduta que nós estamos tendo? Que tipo de fruto as pessoas vão enxergar em nossa árvore? Bons ou maus? Vivemos o que pregamos ou não? Ou falamos uma coisa e fazemos outra? Incoerência, incongruência. Nós vamos colher o fruto da mesma espécie. E vamos colher também na proporção que semearmos. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Para os nossos discípulos? Qual é o exemplo que nós temos dado? E eu não estou falando e apontando o dedo para vocês, mas estou perguntando: qual é o tipo de fruto que será encontrado em nós? Bons ou ruins? Qual é o tipo de exemplo que nós temos dado aos nossos filhos, aos nossos liderados? São bons frutos? São frutos ruins? Qual é a espécie? Qual é a proporção? Falamos de obediência absoluta e não obedecemos? Falamos de princípios estabelecidos por Deus como honra e autoridade e não cumprimos? Vamos prestar atenção nisso. E há também a reciprocidade, porque princípios também exigem reciprocidade. Porque aquilo que eu faço é aquilo que eu vou ter de volta. Então, se eu respeito a autoridade, sejam elas poder executivo, legislativo, judiciário e as autoridades eclesiásticas, porque elas estão no mesmo patamar. Quando nós falamos de obediência, tem obediência nesta escala aqui: Deus, sua palavra e as autoridades. Essa escala. Deus, sua palavra e as autoridades executiva, legislativa, judiciária e eclesiástica. Porque elas estão no mesmo nível de autoridade. E nós temos que obedecer essa escala. Deus, sua palavra e as autoridades. Reciprocidade: eu faço primeiro, para depois receber. Então eu preciso respeitar, preciso obedecer, me submeter e orar pelas autoridades, para que vocês, vendo isso na minha personalidade, no meu caráter, façam o mesmo em relação a mim. É claro que vocês devem fazer em relação às autoridades, mesmo que elas não sejam um exemplo. Eu vou falar disso depois, quando tratar de Pilatos. Né? Porque as pessoas: não, pastor, e se a autoridade for uma autoridade autoritária, um ditador, um homem ruim, um homem terrível, Pilatos era bom? Fica a pergunta, depois nós vamos responder. Deus não só estabeleceu toda ou todas as autoridades, como Ele mesmo é a fonte de toda autoridade. Eu vou repetir. Deus não só estabeleceu todas as autoridades, como Ele é a fonte de toda autoridade. Ele é a autoridade. A autoridade vem dEle. Por isso Ele é a fonte de toda autoridade. Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Então ele tem toda a autoridade. Jesus, certa feita, disse isso. Foi-me dado toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Toda a autoridade. Foi dada a Cristo nos céus e na terra. Então ele tem toda a autoridade. Como Deus Pai tem toda a autoridade, porque Ele é
a fonte da autoridade, ele é a autoridade direta, ele é a fonte, ele é o princípio da autoridade. Nós temos autoridade delegada, porque ele delega, porque ele entrega, porque ele concede essa autoridade que está abaixo da dele, autoridade delegada. O que nós devemos fazer, então? Obedecer. Quem já ouviu essa frase? Eu só obedeço a Deus. Essa frase ela é a mais incoerente de todas. Eu só obedeço a Deus. Romanos 13. Que todos estejam, deixa eu mudar aqui a versão, colocar na NVI. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E todas as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. É isso? Então a pessoa dizer que só obedece a Deus, ele não está obedecendo a Deus. Quando ele desobedece às autoridades, simples assim. Ele não está obedecendo nem às autoridades que Deus constituiu, e muito menos a Deus, porque foi Deus que instituiu a autoridade, e quando alguém se rebela, quando li na outra versão, quando alguém se rebela contra as autoridades, está se rebelando contra Deus que a instituiu. Essa frase não existe. Então o que compete a nós? Eu até já falei um pouco antes. O que compete a nós cristãos, irmãos, independente da era ou da época da história. Estou trazendo aqui a palavra de Deus. Será que é difícil entender, irmãos? O que compete a nós é obedecer, nos submeter e orar pelas autoridades. Nós temos os nossos deveres e direitos como cidadãos. Porém, a Bíblia não orienta a nós sentarmos, fazermos grupos ou publicarmos qualquer tipo de postagem contra políticos, poderes e autoridades. Isto é condenável. Isto é condenável. Eu vou repetir, está num texto bíblico. Pastor, mas isso foi dito há muito tempo. E Deus não sabia que essas autoridades seriam colocadas pelo voto. Pilatos foi colocado por quem? Nem pelo voto foi. Não tem justificativa para atitudes como essa. Não existe justificativa. Não existe justificativa. É simples. O texto bíblico está aqui. Paulo mesmo sofreu muito com as autoridades. Inclusive erros com ele e com o próprio Senhor Jesus Cristo, que não tinham do que acusar nem a um nem a outro. Paulo tinha direito de ser julgado ou de ir até as autoridades judaicas, e ele certamente conseguiria escapar. Mas ele preferiu ir a Félix e depois a Festo, e não quis. Então Paulo obedece, se submete, entra debaixo da autoridade, respeita, sofre as punições e aceita. Será que isso aconteceu com Paulo só por acontecer? Ou será que Romanos 15:4 diz, e nós temos que entender, que tudo que dantes foi escrito para o nosso exemplo foi escrito? Nós cristãos não podemos desobedecer, desrespeitar, confrontar, desacatar, se rebelar, se revoltar contra as autoridades. É bíblico, eu estou falando da Bíblia, irmãos. Ah, pastor, eu tenho um posicionamento político muito bom, guarde para você. É para você. Porque no nosso contexto e na nossa comunidade nós temos que levar a palavra. A palavra. Cada um tem e vota em quem desejar. E se quiser.
Por isso há votos brancos e nulos. Simples assim. Quanto à autoridade eclesiástica, se todas as autoridades foram constituídas por Deus ou instituídas por Deus, essa também foi. O que nós devemos fazer com as autoridades eclesiásticas? O mesmo que nós fazemos com as autoridades governamentais. Obedecer, se submeter e orar. Respeito, princípio de honra, princípio de autoridade. É isso que nós temos que fazer. Este é o papel do cristão. E eu disse antes, e vou repetir, que nós façamos isso pela instrução, pela obediência à palavra, e não pela parte da condenação que há sobre aqueles que se revoltam, sobre aqueles que desrespeitam, sobre aqueles que apontam, sobre aqueles que querem se rebelar contra as autoridades. A rebelião contra a autoridade, ela foi punida lá por Deus, quando Coré, Datã e Abirão e mais 250 pessoas se rebelaram contra Moisés, e hoje também é punida. Pastor, eu não vejo ninguém ser punido. A punição não é no momento que você acha, nem no momento que você deseja. É na hora que Deus resolve. É Deus que tem toda a autoridade. E se a pessoa não se arrepender, eu estou falando de cristãos, ele vai ser condenado por essa prática de rebeldia, desobediência, desrespeito às autoridades. É simples. Tem uma frase aqui de um pastor chamado Newton George, pelo menos eu peguei isso aqui, essa parte, num estudo que ele estava ministrando. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção, muita atenção mesmo. Ele diz o seguinte: quando somos guiados por conveniências, olhamos para o lado, para ver se é conveniente fazer ou não, entende? Obedecer ou não, cumprir ou não. Mas olha o que ele diz em seguida: mas quando somos guiados por princípios, olhamos para dentro de nós. E ele disse, e já sabemos o que fazer. Quando olhamos para dentro de nós, encontramos o Espírito de Deus que está dentro de nós. E se foi Deus que estabeleceu os princípios de honra e de autoridade, nós já sabemos o que temos que fazer. Por isso que existem cristãos guiados por conveniências e existem cristãos guiados por princípios. O cristão guiado por conveniências, ele vai olhar do lado e do outro para ver se tem alguém que ele conhece, ou que é cristão, ou que até mesmo sem ser cristão, possa apontar dizendo, você não é crente? Então ele olha para um lado, olha para o outro, para saber se ele deve ou não fazer algo. Aquele que é guiado por conveniência. Se ele deve ou não obedecer às autoridades. Se ele deve ou não se submeter à autoridade. Se ele deve ou não orar pelas autoridades. Mas quem é guiado por princípios já sabe, quando olha para dentro de si, o que tem que fazer. E faz a coisa correta. A coisa certa. Porque dentro do seu ser habita o Espírito de Deus, que instituiu os princípios. Então ele já sabe como agir, e ele vai respeitar, obedecer, se submeter, acatar, orar pelas autoridades. É isso que ele vai fazer. Porque o princípio está nele. Então, independente de quem esteja por perto, ele vai agir com correção. Ele vai fazer o que é certo. Porque ele aprendeu o correto e vai fazer o correto. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o aferidor de medidas, a Bíblia diz. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso maior referencial. João, Evangelho que João escreveu, capítulo 19, versículos 10 e 11, eu vou ler. Eu até sei o discurso, mas eu prefiro ler. Você se nega a falar comigo? Pilatos falando com Jesus. Disse Pilatos:
Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se do alto não te fosse dado. Olha aí, Jesus está dizendo que ele tem autoridade. E o que Jesus fez com isso? Simplesmente ficou calado e mudo, porque a Bíblia diz: como ovelha muda foi levado ao matadouro, e sem pronunciar palavra alguma. Jesus fez o quê, então, diante de Pilatos? Autoridade sobre ele. Se submeteu, obedeceu, acatou. E, falando em obediência, Jesus é o nosso modelo, é o nosso aferidor de medidas, é o nosso referencial, é o nosso exemplo de obediência. Porque Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz que ele foi obediente, obediente até a morte. Olha aí, a obediência. E ainda um terceiro nível de obediência, e morte de cruz. Ou seja, depois de todas essas escalas, ele não desobedeceu. Mesmo indo para a cruz, ele obedeceu. Foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso aferidor, o nosso modelo, o nosso maior exemplo, o nosso maior referencial. Jesus se submeteu e foi obediente a Pilatos. Ele tinha poder para sair dali, mas não o fez. Se submeteu, obedeceu, respeitou. Será que Jesus serve como nosso exemplo? Será que Jesus serve como nosso exemplo? É a pergunta que eu faço. Não é ele o nosso aferidor? É aquele que afere, é aquele que coloca o nível, a altura, a dimensão da obediência? Não é ele o nosso principal modelo? Efésios 5:1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados. É o que diz Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aconteceu as mesmas coisas com Paulo, e Paulo também teve a mesma atitude. Então eu estou falando de Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, que é o nosso maior modelo, nosso maior referencial. Mas você pode dizer, ele é Deus, mas nós temos Paulo, que é 100% homem, e tão somente isso. E que também cumpriu e obedeceu e se submeteu da mesma forma. Porque Paulo é quem escreve aos Romanos, é quem escreve a carta a Timóteo, é ele que escreve. E ele escreveu e ensinou aquilo que vivia. E nós estamos fazendo o mesmo? Então não é hora de nós entrarmos ou embarcarmos nesta onda de crítica, de rebeldia, de revolta, de apontamento, de acusações contra as autoridades. Não entremos nessa embarcação. Se você entrou, desça dela. Observe e obedeça a palavra. Você tem seus direitos. É voltar e cobrar quem você elegeu. Se for a autoridade governamental, se for legislativo, se for judiciário, se for o executivo. E o seu pastor, você tem todo o direito de chegar ao seu pastor, ao seu líder, e dizer que às vezes você não concorda, mas você precisa se submeter. Precisa obedecer. E ainda precisa orar por eles, ou por ele. E isto vale para as autoridades governamentais e vale para as autoridades eclesiásticas ou autoridades espirituais. Obedecer a Deus, a sua palavra e às autoridades. Eu trouxe os exemplos. Deixei Jesus por último, porque ele é o aferidor. Ele é o maior exemplo. Ele é o maior referencial. Eu acho que não sei se ficou dúvida, mas se ficar, depois você pode
nos comentários, perguntar alguma coisa nos comentários. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração era essa. Porque eu tenho ouvido, como eu disse antes, e visto muito isso nos dias de hoje. Comece a orar. Ou, se você já ora, continue orando pelo seu país e pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. É o que Paulo escreveu. Primeiro de tudo, ele diz, façam-se petições, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, e pelos reis e por todos que exercem autoridade. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Obedeçam às autoridades, porque todas foram constituídas por Deus. Aqui está, é o texto sagrado. João 19, 10 e 11, quando Jesus se submete e obedece a Pilatos. E reconhece a autoridade de Pilatos. Porque Jesus diz em João 19, 10 e 11, nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado. Eu quero dizer, para encerrar aqui, Pilatos foi eleito? Não. Pilatos era um bom líder? Não. Pilatos era o quê? Um ditador. Um homem autoritário. Um homem cruel. Quando ele lava as mãos, ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha consciência que Jesus não tinha nenhum erro. Tanto que Jesus foi levado a ele, depois foi devolvido às autoridades dos judeus. Depois voltou, depois foi. Isso foi algumas vezes, porque Jesus não tinha erro. Não tinha cometido nenhum crime e nenhum pecado, como ele não cometeu pecado algum. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado e Pilatos sabia disso. Quando ele lava as mãos, ele está se eximindo de sua responsabilidade, que era soltar Jesus. Esta é a grande verdade sobre o texto. E nem por isso Jesus desrespeitou Pilatos, desobedeceu Pilatos, se insubmeteu ou se insubordinou a Pilatos. Jesus se submeteu, obedeceu e ainda reconheceu a autoridade deste homem ruim, terrível, sanguinário, ditador. Isso nos deixa um exemplo. Vamos viver o que pregamos e vamos viver aquilo que temos aprendido. Vamos viver. Que Deus os abençoe e que os guarde, que abençoe suas famílias, seus filhos, e que nós possamos viver e praticar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Essa é a palavra de Deus.